Então, eu me chamo Ian Orestes, como ela me apresentou. Eu trabalho na Lura. Quem aqui conhece a Lura? Curso online. Ok, bacana, bastante gente, legal. Sou produtor de conteúdo lá. E hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança. A gente vai construir um malware em Python. E eu confesso que eu fui bastante audacioso em fazer 20 minutos para isso, porque não é uma coisa que dá para fazer realmente em 20 minutos. E quando eu fui passar todos os slides assim, em casa para testar, deu uns 15 minutos a mais, aí eu tive que cortar bastante coisa. Então, mas vou tentar deixar de uma forma legal, que fique bacana para todo mundo entender e que fique um conteúdo interessante. Então, para começar, vamos tentar entender esse conceito. O que é um malware? Imagino que a maioria das pessoas aqui, por terem vindo aqui, devem saber o que é esse conceito, mas desconstruindo um pouco a palavra fica bem fácil de entender. Malware vem de malicious software, em inglês, ou em português, software malicioso. Qualquer software que possa causar mal a alguém de alguma forma. Quando eu estava pensando nessa palestra, eu tive que decidir que tipo de malware eu ia querer fazer com vocês. No geral, a gente pode dividir em duas partes. O malware destrutivo, que é aquele que a gente tinha mais antes, no começo de quando esse tipo de software foi inventado, que são aqueles que realmente não tem funcionalidade nenhuma, é só para ferrar alguém. Então, apagar todos os arquivos, corromper tudo, colocar um monte de mensagem de erro aparecendo para a pessoa, aqueles babaquinhas só de pegadinha mesmo. E tem o útil, que hoje em dia é o que mais está crescendo. É aquele que é útil, obviamente, para o atacante, né? Não é útil para a vítima, mas que tem funcionalidade, no geral, de conseguir informação ou dinheiro, de alguma forma, para o atacante. Então, seja coletando dados para, sei lá, chantagem, para vender coisa, para fazer assim, seja conseguindo informações pessoais da vítima que foi atacada. Pensando nisso, eu decidi construir com vocês um cavalo de Troia. Imagino que vocês, a maioria, conheçam, que vem daquele mito grego, que é um malware que chega como algo que a pessoa pensa que vai ser bom para o computador dela, ela instala alguma coisa que aparentemente é bom, e no final ela acaba se ferrando, porque não é nada do que ela estava pensando. Então a gente vai fazer isso com isso que a gente chama de Command and Control, ou CIC, que é o que consegue dar o máximo de possibilidades para o atacante, que é o que eu achei que seria mais legal de fazer aqui com vocês. Então, basicamente, o atacante vai ter poder de fazer tudo na máquina da vítima, tudo que ele quiser, o que para o atacante é bem positivo. Então agora a minha pergunta, como a gente pode fazer isso? A resposta, já que a gente está nesse evento, é bem direta, com Python. Por que Python? Eu devolvo a pergunta, por que não? Python, apesar de ser algumas coisas que, no sentido de fazer um malware, possam atrapalhar, especialmente se a gente fala que precisa do interpretador da linguagem para rodar, esse tipo de coisa, é uma linguagem que facilita bastante na parte didática. Então, para conversar com vocês, vai ser bem bacana usar essa linguagem para fazer isso e vai funcionar muito bem para o nosso caso. Quero especificar também que a gente vai construir isso pensando numa vítima específica. A gente sempre tem que pensar não só do lado do atacante, mas do lado da vítima. No nosso caso, a gente vai ter uma vítima que vai ser a minha namorada, que está com o computador aqui, que ela está com o Windows, é o Windows 8 no caso, e é importante que seja o Windows nesse caso, porque a gente vai trabalhar com coisas específicas do Windows. Então, para começar, o que a gente tem que fazer, eu recuperei uma frase aqui do James Lovelock, que, se eu não me engano, é um geógrafo, não tem nada a ver com ciência da computação, mas é uma frase que se aplica muito bem. Um vírus ineficiente destrói seu portador, um vírus esperto fica com ele. Isso deixa bem claro que uma coisa muito importante para o malware, ou para qualquer coisa assim, mesmo que seja negativa, é se manter no hospedeiro. O malware poderia rodar uma vez e coletar tudo o que ele quiser, ou fazer tudo o que ele quiser, só que não teria muito sentido se logo depois que o computador apagasse, bloqueasse, que a pessoa fechasse tudo, ele parasse de rodar e acabou. O atacante não conseguiria muita coisa e a probabilidade de ele, na verdade, conseguir nada é grande. Então, um primeiro passo muito importante para a gente é garantir a execução contínua do malware no computador da vítima. Então, tem algumas formas de fazer isso. Eu separei algumas aqui. Uma forma é esconder o malware em outros programas. Quem usa o Windows bastante deve trabalhar muito com aqueles atalhos que ficam no desktop. Então, que a gente clica 2 vezes no Chrome, que tem o simbolinho, por exemplo, ou alguma coisa assim, para abrir, que é um .lnk, se eu não me engano, de link, em vez de entrar direto pelo programa .exe. Então, uma ideia é justamente usar desses atalhos para fazer com que o malware seja executado mais de uma vez. Como? A gente pode colocar no atalho, em vez de abrir direto o programa que a pessoa quer abrir 2 coisas. Abrir o programa e abrir o malware. Isso é uma coisa bem fácil de programar. É um ponto positivo. A gente consegue facilmente fazer com que o atalho seja modificado para abrir tanto o programa que a pessoa quer abrir, quanto o malware. Então, toda vez que ela abre um programa, pode ser um programa que ela abra bastante, ela vai também começar a executar o malware que a gente fez para ela. O problema disso é que acaba sendo um pouco efetivo, por diversos motivos.
Atalhos não são coisas que ficam fixas no computador. É uma coisa que com Ctrl+C e Ctrl+V já acaba tudo. Deletar atalho é muito normal. E não é uma coisa que você vai garantir mesmo que vai funcionar bastante. Então a gente pode pensar em outra solução. Outra solução que eu pensei é modificando o registro do Windows. Não sei aqui quem conhece muito de Windows, mas o registro do Windows ele é uma espécie de banco de dados central que tem todo o sistema Windows, que ele guarda as informações desde o sistema, a aplicativos do Windows, a coisas dos usuários, guarda tudo isso nesse banco de dados central que a gente chama de registro. O positivo dele é que ele é bastante efetivo, ele funciona muito bem. O que a gente deixa lá, vai ficar lá, é ótimo. O problema é que ele necessita de privilégio de administrador, o que não é uma coisa tão fácil de conseguir. O jeito óbvio é com a pessoa clicando lá, que ele aparecendo, você quer executar como administrador, só que quando é um malware, a pessoa, claro, quero executar esse malware como administrador, porque não é tão fácil. Se der tempo, eu não tenho certeza se vai dar, mas se der tempo, no final eu dou uma faladinha de como a gente consegue passar por essa coisa de privilégio de administrador, mas por enquanto a gente vai considerar que está rodando como administrador para continuar para as próximas etapas. Então vamos falar um pouco do registro. O registro é dividido em chaves principais, cada chave cuida de coisas bastante importantes, então a gente tem chave falando dos usuários, a gente tem chave falando da máquina local toda, e dentro dessas chaves a gente tem subchaves várias, que vão definir cada coisinha do sistema. Uma chave bastante importante para a gente é a HKey Local Machine, ela é que cuida de todo o sistema no geral. A gente pode dizer que é a chave mãe de todas, então ela vai cuidar de tudo. Dentro dela, a gente tem uma subchave que é a Run, ela que especifica quais são os programas que vão executar logo quando o usuário é logado. Então, novamente, quem tem um Windows e tem algumas coisas instaladas, normalmente isso acontece com antivírus ou coisa assim, que logo quando você liga o computador, já abre, sei lá, uma mensagenzinha do Avast, alguma coisa assim, porque está nessa subchave Run no registro. Ela não fica diretamente no HKey Local Machine, na verdade tem todo esse caminho até ela, mas a gente vai só tratar como uma subchave do HKey Local Machine. Então, como a gente pode fazer isso no Python? Bom, a gente tem um módulo nativo do Python para o Windows, que é o WinReg, que serve justamente para a gente cuidar do registro no Windows. Vou também usar uma pitadinha do OS, vocês vão ver por quê. O código no geral é esse aqui, vamos entender ele, o que está acontecendo aqui. Então, eu importo na linha 2, eu estou importando tudo que tem no WinReg, porque a gente vai usar algumas funções e algumas constantes. E logo na linha 7, eu já uso uma função do WinReg, que é o OpenKey. Então eu quero abrir a minha chave, né? Então o primeiro parâmetro que eu passo para o OpenKey é o HKey Local Machine, que é a chave que eu quero abrir, a chave principal. O segundo parâmetro que eu passo para ele é a subchave que eu quero abrir. Aí vocês podem ver que na linha 5 eu defini a subchave com o nome de variável run, que é todo aquele caminho que eu mostrei para vocês agora há pouco. O terceiro parâmetro do OpenKey é um parâmetro estranho. Quem conhece o Windows sabe que o Windows é estranho. É um parâmetro reservado que tem que ser 0. Não importa, tem que ser 0. É isso. E o quarto parâmetro é as permissões que a gente quer que essa abertura de chave faça. O padrão é o keyRead, que deixa só a gente ler as coisas de boa. Ele, tudo bem, a gente pode fazer quando quiser. O problema é que esse keySetValue, que a gente quer usar para citar valores, né, que é o que a gente quer fazer, ele precisa da permissão de administrador. Então por isso eu deixei aqui um try-except, para caso não tenha permissão de administrador, a gente faça alguma coisa, deixei um comentário, mas a gente poderia decidir o que a gente quer fazer, caso o programa não esteja rodando como administrador. Depois, caso dê tudo certo a gente consiga abrir, ele vai usar essa função setValueX, que também vem do módulo WinReg, que serve para setar valores nas chaves. O primeiro parâmetro é a chave que a gente já abriu, no caso aqui. O segundo parâmetro é o nome do valor que a gente quer adicionar. Eu deixei malware, mas poderia ser qualquer outra coisa. Isso é importante que a gente tenha noção de qual valor é. O terceiro valor é também valor estranho, é um valor reservado também, que pode ser qualquer valor numérico, eu não tenho ideia de porquê. O quarto valor é o tipo de valor que a gente está adicionando, o quarto parâmetro. Nesse caso eu coloquei reg.sz, que é um string. Então a gente está definindo que a gente vai passar uma string. Por que uma string? Uma string por causa do último parâmetro da setValueX, que eu coloquei aqui o path_arquivo, que é justamente o caminho do arquivo que vai executar toda vez que vai ligar o computador. Então é o caminho do malware que a gente quer colocar. Para isso, eu usei essa pitadinha de OS que eu falei. Então, do submódulo path, do módulo OS, eu importei a função realPath, para chamar ela com a variável file, que vai pegar toda a localização desse nosso arquivo. Então a gente vai conseguir colocar ela no registro tudo certinho. Tá certo. No final eu só fecho a chave para não ter problema depois. Ok, tudo certo. A gente agora consegue manter nosso malware no computador da vítima, mas por enquanto ele é vazio, ele não faz nada. De alguma forma, a gente precisa estabelecer uma comunicação entre o atacante e a vítima. Porque o que a gente tinha falado antes, lembra? Era o command and control. É o atacante mandar um comando e a vítima aceitar e obedecer. Então a gente precisa estabelecer essa comunicação.
a gente precisa conectar a vítima ao atacante, certo? Tem algumas opções também para fazer isso. Uma opção é quando fazer uma conexão direta entre o atacante e a vítima. Ou seja, eu conectar o IP do atacante com o IP da vítima e trabalhar com isso. É uma ideia interessante por conta da questão do controle. É o meu IP e o IP dela. Eu estou fazendo do meu servidor da minha coisa, então está tudo certo. Eu vou controlar o que está acontecendo. O problema está na vulnerabilidade. Mesmo que eu consiga esconder meu IP por uma VPN ou alguma coisa assim, eu ainda vou estar expondo qual é a porta de conexão que eu estou fazendo. É uma porta de conexão direta com a minha máquina. Então, qualquer coisa que a vítima, se ela descobrir por alguma forma, fizer com o IP que está sendo rodado, vai acabar acarretando na minha máquina. Uma outra opção que também é muito usada é com serviços externos, por exemplo, o Twitter. Então, pode ser o Twitter, um chat online, alguma coisa assim, que normalmente é bem fácil de programar, tem várias APIs para isso, sei lá o quê. O problema é o menos controle. É proibido fazer isso. Se você fizer isso no Twitter e alguém ver, você vai ser banido do Twitter e acabou. Sabe? Simplesmente parou, acabou toda a efetividade do programa, acabou o sentido, o propósito. Por isso eu trouxe uma terceira solução, que é conectar através de uma rede IRC. Não que você tem maior controle, eu estou considerando uma rede IRC que você configura, uma rede própria sua, não uma que já existe. IRC, para quem não sabe, é um protocolo de chat, de comunicação, de texto. O único problema dela é que ela é um pouco difícil de configurar. Eu não sei se alguém aqui me conhece muito, mas quem me conhece sabe que eu tenho muito carinho pelo protocolo IRC e que por isso eu escolho de paixão também essa opção para fazer, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Agora, como fazer isso no Python? Bom, a princípio a gente precisa estabelecer uma conexão, a gente precisa fazer uma comunicação entre um computador e outro. Com isso, a gente vai usar o módulo socket, que é um módulo próprio para isso no Python. Então, ok, a princípio a gente tem isso. É uma coisa básica. A gente importa o módulo socket, fiz uma classezinha da conexão que a gente quer, e logo no construtor dessa classe, a gente já define nosso objeto socket, com socket.socket na linha 4, e na linha 5 a gente já conecta com o endereço IRC, que é o endereço fictício que eu passei ali na linha 7, conexão atacante irc.pythonbrasil.net, na porta 6667, que é padrão do IRC. É isso, a gente está conectando. A questão é que não é exatamente só isso quando a gente está falando de IRC. Na verdade, tem bastante burocracia envolvida e tem tudo isso aí. Eu não vou explicar isso aí porque não tem tempo. Se alguém quiser se interessar, pode falar comigo depois que eu explico como é sobre isso. Porque isso é específico do protocolo IRC. Tem coisa de responder ping, de como enviar cada comando. E é uma coisa que não cabe aqui no momento. O que importa pra gente, na parte dessa conexão de socket do atacante com a vítima, é essa funçãozinha aqui que recebe o comando. É uma função que vai ficar rodando depois pra gente, que vai receber todas as mensagens que foram enviadas pra gente pelo servidor. Então, o que o servidor enviar pra gente, a gente vai receber, aí a gente vai decodificar a mensagem, porque ela chega em bytes, a gente vai decodificar em UTF-8 pra ficar claro, e a gente vai retornar essa mensagem no final, na linha 18, é o que a gente faz. Então, com isso, a gente consegue fazer o nosso loop principal do programa. O que vai deixar o malware rodando? Bom, o que vai deixar o malware rodando é isso. Ele vai receber num loop, o que está na linha 3, um comando que alguém mandar, e de alguma forma ele vai tratar o comando recebido. A gente ainda não sabe como ele vai tratar, a gente ainda não chegou nesse ponto. E tem que acelerar um pouco. Agora a questão é como tomar o controle do computador da vítima, porque a gente já tem conexão, a gente já está fixo no computador dela, mas ainda está bem inútil, a gente não faz nada. Então a gente vai falar sobre como executar o comando no computador da vítima, que eu acho que é a parte mais interessante, a parte mais direta. Uma opção que eu acho que bastante gente conhece é a função system do módulo OS. Bastante gente usa, eu usava bastante para usar, sei lá, o clear ou o CLS no Windows para limpar a tela quando eu precisar limpar a tela no programa. Ele é muito simples de usar, é só uma funçãozinha que você coloca lá o comando. O problema é que ele é muito pouco flexível, é só aquilo lá que tem ali. Você coloca e roda, tá certo? E tem uma outra opção que é usando o módulo subprocess, que ele dá muita flexibilidade, mas ele é meio pouco conhecido. A gente não conhece muito bem ele. Então eu fui dar uma olhada na documentação, estava vendo ele, e vi que ele serve justamente como um replacement do módulo da função system do OS para essas coisas. Uma recomendação que a documentação dá também é que a gente use tudo que a gente quiser fazer com o subprocess com a função deles, run. O que não der, a gente tem outras opções, mas o que der, a gente usa com a função run. Eu falei, ok, vamos testar essa função run e ver o que dá para fazer. Então eu importei algumas coisas do subprocess, a gente já fala disso já. Deixa eu ver uma coisa. Tá, volta. E aqui fiz uma funçãozinha para rodar o comando no shell, o comando que foi recebido. A função toma como parâmetro o comando que vai rodar, e na linha 4 a gente define esse processo com a função run. O primeiro parâmetro da função run é justamente o comando que vai rodar. Então, sei lá, make dir tal diretório, ou ping, sei lá o que, qualquer comando que a gente quiser rodar.
O segundo parâmetro é bastante importante, que é o shell igual a true. Com ele, a gente define que o comando que a gente está passando no primeiro parâmetro é para ser executado no shell do computador. Se a gente não passasse isso, o padrão é false, e ele tentaria executar um arquivo que tem o nome do comando que a gente passou. Não daria certo. O terceiro parâmetro, o standard output, a gente passou o pipe, que é pipe em inglês é cano, seria justamente um cano, uma ligação entre a saída padrão do programa com o output que sairia no processo. Então, o output que sairia no processo, em vez de sair num processo separado, que seria inútil, não iria para nenhum lugar, ele passa por esse cano e retorna para a gente como uma variável aqui no processo completo, que é a variável que a gente está falando do processo. O último parâmetro que eu passo é o standard error, que é onde saem os erros, né? É bastante importante, porque às vezes a gente simplesmente coloca um comando errado. E nele eu poderia passar o pipe também, que faria a mesma coisa que o standard output, acabaria numa outra variável no processo completo, mas em vez disso, para facilitar um pouco, eu deixei como stdout, que é uma coisa do subprocess, como vocês veem na linha 1 que eu importei. E então tudo que der erro, ele vai junto para o mesmo lugar que vai o output padrão. Então eu consigo pegar no mesmo lugarzinho. Na linha 5, eu pego essa coisa. Eu vou no atributo stdout do processo completo que eu fiz, e dou um decode, porque ele vem em bytes, eu dou um decode nesse CP1252, que é uma coisa específica do Windows, uma coisa bem feia e ruim. E eu ignoro os erros por causa de algum probleminha, tá certo. Ok, a gente consegue executar os comandos que a gente quer. Mas mais ou menos, a gente consegue executar na máquina, né? Eu consigo colocar lá um comando ali na função e tá tudo certo. Mas o atacante não consegue fazer isso. E a comunicação com ele? Como a gente faz isso? Bom, aí a gente tem que voltar lá para a classe de conexão do atacante que a gente fez. A gente modificou um pouco a recebe comando, só para mudar algumas coisinhas. Eu criei uma função, um método de parse message, que ele vai devolver para a gente, em vez de devolver só o comando que é recebido, ele vai devolver o nick que mandou, porque o RC trabalha com nick, seria o nome da pessoa que está mandando, e o comando todo que ela mandou. Assim ela vai devolver, essa função recebe comando que a gente modificou, vai devolver o nick e o comando. Agora também a gente modificou um pouco o nosso loop principal, que antes era só receber a mensagem, a gente modificou bastante, como vocês podem ver. Bom, a primeira coisa que a gente fez, a gente mudou a parte de receber o comando, antes era só mensagem, recebe comando. Então na linha 5, a gente está pegando o nick e o comando, com o método recebe comando. Na linha 6, a gente tenta entender um pouco esse comando para separar por duas coisas. O tipo de comando que a gente está recebendo e os argumentos. O tipo é o que diz respeito ao que está na linha 2. É um dicionário de possíveis comandos que tem. Por enquanto, a gente só tem esse comando que eu defini como exclamação shell, que é o comando para rodar no próprio CMD, no próprio prompt. Ele vai fazer essa função roda comando no shell, que é aquela função que a gente fez aqui. Ok, tá certo. Então eu fiz uma coisinha para deixar aqui com o regex, para só pegar, que não importa muito agora também porque a gente não tem tempo nenhum, mas só para pegar esses possíveis comandos, tá certo. Ele vai tentar mandar se der certo, e depois ele devolve pelo IRC uma mensagem privada para o nick que enviou com a resposta do comando. Ok, a última coisa que a gente fala meio correndo é sobre capturar dados do usuário em tempo real. Por quê? Porque agora a gente já tem bastante poder. A gente já está fixo no computador da vítima, a gente já está se comunicando com o computador da vítima, a gente está executando os comandos que a gente quiser no computador da vítima, e pegando dados através desses comandos, e a gente ainda pode fazer mais. Por que não fazer mais? A gente pode capturar os dados que a pessoa está fazendo no momento em tempo real, certo? É ótimo. A primeira coisa que a maioria das pessoas aqui deve conhecer, que é o keylogger, que é capturando as teclas digitadas. Então tudo que a pessoa digitar vai ser capturado. Eu pedi até para minha namorada digitar umas coisas assim, para depois mostrar como isso está fazendo. E a questão é como fazer isso no Python. Eu vou usar esse módulo keyboard, que dessa vez não é um módulo nativo do Python, é uma coisa que você externa. Vou usar também uma pitada de requests e um pouco do Paperclip, que cuida do clipboard. Vocês vão ver por quê. Então no começo é uma coisa bem básica. Usando o keyboard, eu posso só fazer uma simples lista de teclas apertadas e definir numa função do onPress no keyboard, que vai deixar uma espécie de ganchinho no teclado para cada vez que um botão for apertado, uma função ser executada. A função que eu defini aqui é que adiciona a tecla que for executada nessa lista de teclas apertadas. O problema é que quando eu digitei Hello World para ver como estava acontecendo, eu juntava e ficava essa coisa esquisita, Shift, Hello, Space, Word, Shift. E eu queria deixar isso um pouquinho melhor. Então o que eu defini foi um dicionarinho que mudava de Space para um espacinho, de Enter para uma quebra de linha, e que ficasse com uma coisinha separada, isso que está na linha 11, só para ficar um pouquinho mais bonitinho quando a pessoa colocasse alguma tecla que não fosse uma letra, então a pessoa digitasse Ctrl, não ficasse só Ctrl para saber se ela digitou ou se foi aquilo ali mesmo. Então eu passei essa função, tá certo? Já falei disso aqui. Como o atacante acessa isso é importante, né? Porque agora a gente captura as teclas, mas ele ainda não tem acesso a isso.
Então é aí que a gente vai usar o módulo requests. Eu defini uma coisa. A cada vez que mais de 100 teclas forem apertadas, todo o texto dela vai sintetizar, todas as teclas vão sintetizar em um texto, eu vou limpar a lista e eu vou enviar para o formulário no Google, que tem essa entry 1269 blá blá blá, que é justamente o nome do, se você for no HTML, inspecionar elemento, lá no campinho no Google Forms, vai aparecer isso lá, todo mundo pode fazer isso se tiver um Google Forms. Dando um toque de ouro para essa parte de Keylogger, a gente pode fazer uma coisa que pega também o clipboard da pessoa, porque a gente usa diariamente o Ctrl+C, Ctrl+V para muita coisa. Então, usando o Paperclip, a gente pode pegar isso com a função paste. Então, eu deixei uma hotkey, usando aquele keyboard que a gente usou agora, para cada vez que a pessoa apertar Ctrl+C, rodar essa função trata copy-paste. Ela vai pegar o paste, ou seja, ela vai pegar tudo que está no clipboard e vai mandar lá para a nossa lista de teclas digitadas. Eu vou falar rapidinho aqui de capturar a tela da vítima, vai dar tempo para perceber bem rapidinho como a gente pode fazer isso com Python. Vou usar esse módulo PyScreenshot, um pouquinho do módulo OS e também o módulo requests. Então a gente vai usar simplesmente a função grab2file do PyScreenshot. Ela é bem simples. Eu simplesmente passo o nome do arquivo que eu quero fazer e esse child process é só para falar que eu não quero rodar em outro processo, eu quero rodar no mesmo processo que eu estou rodando. Isso pode dar problema se a gente não colocar isso, porque vai tentar rodar todo o programa de novo. Em vez de rodar no mesmo negócio, ele vai criar um outro processo e rodar tudo de novo. Então o grab2file é bem simples, ele vai dar um grab em tudo que está rodando, então a gente só modifica aqui o comandos para deixar mais um comando, antes tinha só o shell, agora também tem o screenshot, com a função tira screenshot. Novamente tinha coisa de como o atacante acessa isso, e aí aqui eu fiz um esquema com esse site transfer.sh, não sei se alguém conhece, mas é um site que é muito simples de enviar imagem, é só fazer uma requisição post e a imagem vai para lá. Então eu fiz uma requisição com request, um post com lá, que vai devolver a resposta, que a resposta do servidor vai ser justamente o link onde a imagem está hospedada. Então, quando o atacante fizer um screenshot lá, o comando, ele vai receber o link de volta da imagem onde ela estiver fazendo o post. É isso, corrido, desculpa. Obrigado.